Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Espada do Espírito, EBS Brasil. Estamos aí falando do reino, né? Recapitulando, falamos do que somos, do que representamos no reino. Falamos de bem-aventuranças, falamos de ser sal e luz. E agora nós vamos orar para que Deus flua poderosamente nessa aula através do Espírito Santo. E em nome de Jesus, amém? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço por mais uma orientação, uma direção, porque abrimos o interruptor agora e acendemos a luz da tua palavra. Que essa luz nos ilumine, nos direcione, que essa luz nos faça andar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Que é uma mesa preparada na presença do inimigo, Pai. Ainda, Senhor, que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o teu cajado nos consola, Pai. É apenas um lugar de passagem, porque há uma mesa preparada na presença dos nossos inimigos. E obrigado, Pai, porque o inimigo não está no céu, ele está aqui na terra. A mesa é aqui para a terra. Espírito Santo, tens total liberdade de agir nessa aluna, nesse aluno, na minha vida, nesse curso, Pai, para que sejamos aprovados nas provas da vida, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Flua, Espírito, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar de um probleminha aí que quase nenhum ser humano tem. Vamos falar um pouco de dinheiro e de ansiedade, né? Porque é algo que a palavra nos ensina, e se Jesus falou de ansiedade, é porque é algo que nós passamos por ela. Existem várias formas de pessoas, né, expressarem ansiedade. Falar muito, comer, enfim, preocupar, insônia. Então, existem várias situações, e a ansiedade, ela não vem do espírito, ela vem da alma. É uma área de sentimento, é uma área do psique, por isso que a psicologia é o estudo da alma, o estudo do psique. Mas, nós estamos aí em Mateus capítulo 5, capítulo 6, evidentemente que se eu fosse ensinar tudo sobre o reino, Jesus em 3 anos aqui, né, ele falou muito sobre o reino. Em 4 aulas não vai dar, mas eu vou te dar o básico. Eu estou te passando aquilo que eu acho que hoje é essencial, é a base. Mateus 6,19 diz assim: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruir, onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, eu não estou falando de vender terreno do céu, viu, irmão? Porque Deus não é corretor. Mas eu estou falando de você conquistar verdadeiros valores aqui na terra. Porque muitas vezes os valores materiais trazem tantos problemas. Não é que Deus não quer que você não tenha. Ele deseja que você tenha. Mas é como você lida com ele. E hoje existem famílias se degladiando por causa de dinheiro. Pessoas, casamentos se separando por situações financeiras. Porque o marido não dorme, porque ficou desempregado, porque como que vai pagar a conta. Isso é um fato. E como eu disse, né, esse curso lá em fé, não é um curso teológico, é um curso prático. Você não vai pagar conta no céu. Você não tem aluguel, você não tem conta de luz, de água, enfim, prestação de carro, o crédito imobiliário, o IPTU. Isso tudo você tem aqui na terra. Lá você não vai precisar nada disso. E aí presta atenção. A Bíblia diz no versículo 22, os olhos são a lâmpada do corpo. Então, se você é luz, você precisa enxergar com a visão da palavra. Portanto, se os seus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Nós falamos de luz na última aula.
Porém, se seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Então, o que acontece? A luz está em nós, ela precisa estar acesa, para que a gente não caia na cilada da treva. Então, como que a gente acende? Trazendo a palavra para dentro, para o nosso espírito. Aí olha só o contexto da luz. Olha o que Jesus entra no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Pois odiará um e amará outro, ou será leal a um e desprezará outro. Ninguém, não podeis servir a Deus e a Mamon. A Deus e Mamon quer dizer riquezas. Deixa eu te falar, às vezes a gente acha que todo o dinheiro, tudo que vem é de Deus. Não, o diabo ofereceu poder a Jesus no deserto. Você já conhece alguma experiência de quando um político, ele é eleito, ele chega no poder e você esperava alguma coisa dele e se decepcionou? Sabe por quê? Porque o Deus dele passou a ser o poder e o dinheiro. Só que o nosso Senhor não é o dinheiro, é Jesus. É o Senhor Jesus. E o dinheiro é nosso servo. Ele está aí para te servir. E não para te tirar a paz, porque dinheiro é algo altamente espiritual. Então eu quero falar um pouquinho nessa parte sobre dinheiro e na outra nós vamos falar sobre o que é gerado. E por quê? O diabo não precisa do nosso dinheiro. Ele precisa tirar a tua paz, ele precisa tirar a tua fé. E o dinheiro, a falta dele, está intrinsecamente ligada à fé. A desestruturar uma família, a desestruturar um casamento, né? a tirar, né, a plenitude de um pai, de uma mãe, porque tem um filho, uma conta para pagar, uma prestação. E isso, irmão, nós não podemos negar, o sentimento grita. Porque quem que está bem quando está lá o boleto vencendo, o nome no SPC, no Serasa, e muitas vezes passamos por essa situação, não é porque queremos, é porque infelizmente o governo do homem leva a situações de corrupção, de roubo. Mas deixa eu te falar, o governo de Deus não. E ele tem poder, ele é soberano sobre o governo humano. Não importa a pandemia, não importa a crise, sabe por quê? Na crise Deus continua sendo Deus, Cristo continua sendo Cristo. Então vamos ver o que a Bíblia fala um pouquinho de dinheiro. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Aliás, desculpa. 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 7. Aleluia. Vocês estão comigo? Fica ligado, hein? Essa aula é bênção. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Então presta atenção. O que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Porque ingressamos nesse mundo sem absolutamente nada. E ao partirmos daqui, nada podemos levar. Deixa eu te falar, tudo que você conquistar aqui, você não vai levar. O que você vai levar daqui é suas obras. E a sua salvação. Por quê? Chegar lá, você vai receber galardão pelas obras. Porque julgado, nós já fomos. Jesus foi julgado em nosso lugar. E sabe o que aconteceu? Ele nos absolveu, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Aleluia. Aleluia. E aí, tem gente que vive em função de construir impérios. Impérios. E sabe o que acontece? Na hora que vai, o império acaba sendo uma destruição da família. Mas existe um império, existe um reino muito maior do que isso, que é o reino de Deus. Nada contra você ter boa casa, carros, nada contra. Mas se isso aí passa a ser seu Deus, você está no caminho contrário. Porque isso aí tem que ser seu servo. O seu Senhor é Jesus. Versículo 8.
Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar, nos vestir, ou seja, com as nossas necessidades supridas. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4,19, diz assim, guarde isso, Filipenses 4,19, que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, suprirá cada uma das suas necessidades. E sabe o que acontece? Às vezes a gente passa por adversidade e acha que Deus quer que Deus ele supra a vaidade. Não, irmão. Saiba ter a vaidade quando tem, mas saiba ter um momento da necessidade suprida. Deus não vai te deixar passar a necessidade, porque Ele supre. Mas o mundo está assim, mas o reino continua o mesmo. Mas o governo está assado, o reino continua o mesmo. Mas minha conta está assim, o milagre continua o mesmo. Mas agora eu não sei o que fazer, Deus vai te dar algo novo. Experiências novas, saídas, porque a luz é acesa quando você vai para a palavra. E sabe o que acontece, irmão? Presta atenção. Então, devemos estar satisfeitos. Para de reclamar o que está faltando e começa a agradecer o que tem. Que tal isso? Que tal? Vamos mudar um pouco a visão? Parar de reclamar. Como é que vai fazer a conta? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser? E começar, Senhor, eu te dou graças. Porque a tua palavra diz que eu tenho suprimento. A tua palavra diz que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que tal começar a mudar a sua confissão de fé? Né? Começar a liberar a luz que está dentro de você. Ao invés de ficar reclamando, como é que vai ser? Economia, pandemia. Que tal mudar a sua confissão de fé? Mas você só vai mudar mudando o que está entrando. Então, vai para a palavra. Preste atenção no versículo 9. No entanto, os que ambicionam ficar ricos, Deus não tem problema quanto a ficar rico. Deus não quer que a riqueza seja o seu senhor. Ela tem que te servir. As bênçãos do Senhor, aleluia. Provérbios 10, 22. Ela não acrescenta dores. Elas enriquecem. Sabe o que acontece? Quando nós somos ricos fisicamente, materialmente, nós temos para dar, nós não damos para receber. E essa luz acaba iluminando toda a casa, as pessoas que estão ao nosso redor. Porque você herdou a bênção de Abraão, sê tu uma bênção. E só pode ser bênção quem é abençoado. Então se veja como Deus te define. No entanto, os que ambicionam ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas, em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Sabe o que é isso, irmão? Você sai do favor de Deus, da graça. Você é excluído da desgraça porque o teu Deus começa a ser o dinheiro. Sabe? Você chega na igreja cheio de problema financeiro, ou você busca a palavra, aí Deus vai, abre porta, daqui a pouco não tem mais tempo. Não tem mais tempo, estou sem tempo. Fica tranquilo que é isso tudo que o diabo quer, que você não tenha tempo para a palavra. Porque a fé só vem pela palavra. Não vem por oração, não vem por jejum. Você pode até jejuar, mas meditando na palavra. Porque o teu alimento é a palavra. E não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus tem nome, Bíblia. Aí quer viver... eu preciso do profeta. Não, o maior profeta está dentro de você, o Espírito Santo. Vai para a palavra. A palavra liberta, cura, restaura. E muita gente está sem o favor de Deus, sabe por quê? O foco está no problema, o foco está no dinheiro, o Deus se tornou o dinheiro e não Jesus. E Jesus é a palavra. E a luz está na palavra. Você é a luz. Agora presta atenção, Deus não tem problema, porque Deus enriqueceu várias pessoas. Abraão, Salomão, Davi, fala de rico aqui que ajudou ele, José da cidade de Arimateia. Pessoas que doavam bens no ministério de Jesus. Jesus não tem problema com dinheiro.
Quem tem problema com dinheiro é o homem. Ele é o dono do ouro e da prata. Lá no céu, Apocalipse está lá, Apocalipse 21, ruas de ouro. Ele botou para a gente pisar no que o homem define como riqueza. Lá no céu, irmão, você vai pisar na riqueza, você vai andar sobre a riqueza. Eu vou ler aqui para você, só para você ter noção. Mas lá você não precisa pagar a conta, você precisa pagar aqui. Então ele quer que você viva, olha só, Apocalipse capítulo 21, versículo 21. Olha a cidade que nós vamos viver. Os 12 portais eram 12 pérolas. Cada um dos portais construído a partir de uma só pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente como vidro límpido. Você imagina uma avenida, a principal rua da sua cidade, de ouro. Você acha que Deus tem problema com riqueza? Não. E lá a riqueza já está pronta, você precisa aqui. Mas ela não pode ser o teu Deus, somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. E o poder tem desviado, tem trazido corrupção, por isso que hoje o mundo está, o poder, o reino do mundo está assim. Mas o reino de Deus não é corrupto, ele não se vende. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora presta atenção, olha o que ele fala aqui que é o segredo, versículo 10. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz. Não é você ter dinheiro, é o amor a Ele. Sabe por quê? Qual o mandamento que aboliu a lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, como é que funciona isso? Primeiro, amar a Deus. Segundo, a você mesmo. E terceiro, ao próximo. Que se você não se amar, você vai amar quem? Você não pode dar o que você não tem. Aleluia. Deus não tem problema com riqueza, o problema é seu amor a ela. E muitas vezes as adversidades que beneficiam tantos políticos corruptos, tantas situações aí que se paga de tributo disso, daquilo, beneficia tanta gente, mas tira a paz de tanta gente, deixa tanta gente ansiosa, depressiva. Agora presta atenção, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa desta cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio de muitos sofrimentos. Ou seja, a falta do dinheiro, o amor ao dinheiro, né, ele te tira a fé. E sabe o que acontece? Sem fé, Deus não pode agir. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que buscam e creem que Ele existe. Então, o que Deus quer de nós é só a fé, só o crer. Quando Jesus cura lá, Ele fala, mas aí você fala às vezes, mas eu tenho fé. Às vezes eu também tenho. Aí no outro dia eu fui num velório, eu creio que Jesus, através da gente, pode ressuscitar morto. Cadê que eu tive coragem de botar a mão no defunto? Cadê a minha fé, irmão? E eu falei, Senhor, a tua palavra diz que se eu botar a mão ali, ele pode ressuscitar. Não tive coragem. Sabe, porque a mente questiona. Mas você não precisa ter uma fé grande, basta ser do tamanho de uma semente, de um grão de mostarda. Você vai poder dizer. E uma semente não planta hoje e nasce amanhã. Que a gente confunde isso com dons de milagres, mas você vai aprender no Espírito Santo. E aí, o que as circunstâncias, gente, para tirar a tua fé, para te enfraquecer? Aí vira um combate. A falta de dinheiro vira um combate. Olha só o que diz aqui no versículo 11. Porém tu, ó homem de Deus, foge dessa cilada e segue a justiça, a piedade e a fé. Então, irmão, a visão de você colocar o foco na falta, ela te traz o quê? Ela te traz uma cilada. Então, coloca a visão na palavra. Tira a visão do problema, coloca na solução. E a solução está aqui. Sabe, colocar o foco no problema não vai vir a solução, mas colocar o foco na palavra, a solução vai abrir, porque vai ter luz. Aí diz assim,
Segue a justiça, a piedade e a fé. Como é que segue a fé? Com a palavra. O amor, constância e mansidão. Irmão, não deixa a situação mudar o que você pensa a respeito da palavra. Mas deixa a palavra mudar essa situação. Porque é um combate, é o que Paulo fala. Combate a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna para a qual foste convocado. Tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Confesse na carência. Confesse, né, na situação do boleto, da conta. A confissão de fé não é de incredulidade. Não fica dizendo o que está faltando, como é que vai pagar. Fica dizendo o que a Bíblia diz. Aleluia. Aí diz assim no versículo 17. Ordena aos ricos, aos que são ricos no presente mundo, que não sejam orgulhosos, nem deposite a esperança na incerteza das riquezas. Irmão, se a tua fé está nos bens materiais, você está lascado. Eu já vi plano Collor, já vi pandemia, já vi situações de crise, bolsa da Coreia. Irmão, de um dia o cara ter tudo, não ter mais nada. Mas Cristo não, irmão. Quando nós temos Ele, nós temos tudo. Independente da crise, temos saída. E eu quero te falar, o que você está passando, vai passar. E Ele vai te sustentar. Você vai ver a provisão sobrenatural de Deus. Porque Deus não tem problema com o deserto. No deserto Ele manda maná, Ele manda codorna, Ele tira água de pedra. Isso não é problema para Deus. E aí fala assim, olha só, que não deposite a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede generosamente tudo o que precisamos para vivermos satisfeitos. Então, coloca o foco aqui, nessa palavra, porque você vai ver você vai ter o que você precisa. A generosidade de Deus. Orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos de boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Dessa maneira, acumularão valiosos tesouros para si, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, eu te convido a entender o seguinte: não coloque a tua fé no teu patrimônio, irmão. O teu maior patrimônio hoje é a palavra. Vem aqui comigo em Provérbios, capítulo 10. Provérbios 10. Aleluia. Olha o que o livro da sabedoria nos ensina sobre confiança. Primeiro 10, vamos lá, 10, versículo 22. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento. Aleluia. Olha o 24. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Só para mim, para mim, para mim, para mim. Seja generoso, irmão. E quando dá a alguém, ou seja, né, nós vamos ter aula aí sobre essa questão nós vamos ter uma matéria no segundo módulo só sobre finanças. Mas nunca faça com o seu coração triste, faça com alegria. Versículo 25, o generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Semente. Agora olha só, versículo 28. Quem deposita confiança em suas riquezas, certamente se decepcionará. Mas os justos florescerão como folhagem verdejante. Levante as suas mãos, feche os teus olhos. Pai, eu quero orar agora sobre finanças desse aluno, dessa aluna. Eu quero declarar um suprimento sobrenatural, Pai. Contas que estão em atraso, sejam pagas em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar agora, Senhor. Declarar agora provisão sobrenatural. Como Tu fizeste, Pai, com Pedro, que foi pescar e veio o starter para pagar, Senhor, os tributos. Senhor, dívidas em atraso, nomes que precisam ser limpos, Pai. Eu declaro vendas acontecendo, compras sendo realizadas. O Teu favor, Pai.
independente, empresas abrindo, empresas avançando, empresários, Pai, prosperando, contratos sendo fechados, Pai, assinados, Senhor. Senhor, o Senhor fazendo dessa crise, Pai, algo favorável ao Teu povo, para que possamos ajudar pessoas, empresários admitindo, Senhor, contratando, Senhor, empresas crescendo, Pai. Eu declaro casas sendo quitadas, nomes sendo limpos, Pai. Que a luz do Evangelho brilhe, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, nos garante suprimento, pão de cada dia. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque esse curso está nascendo em meio a tanta adversidade do mundo, Senhor. Mas Tu nos prova cada vez mais que não temos problemas com a adversidade, porque temos a solução em Ti. E nós somos a solução. Eu abençoo a vida profissional. Aqueles que estão em ansiedade, que tomem posse da próxima aula, desse assunto que vai ser tratado. Eu declaro paz de espírito, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fica com essa palavra. Deus é a sua provisão. Confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o restante, é Ele que vai fazer. Até a próxima aula. Fica nessa palavra em nome de Jesus.